Jesus terminou, ele estava falando sobre parábolas, e ele terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros, as cabras, à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede, me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia, vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Olha, essa passagem, tem muita coisa para se falar nela, mas pode ficar tranquilo, eu só vou fixar no ponto da palavra de hoje, que dentro desta série 100 coisas para se fazer antes de ir para o céu, o que eu quero falar é sobre ouse cuidar. Quero que você seja desafiado a cuidar dos necessitados. Eu não vou aqui interpretar palavra por palavra, ainda que tenha muita coisa interessante nesse texto, mas eu queria observar com você algumas frases chaves deste texto. Por exemplo, Jesus fala: venham. Ele está falando isso para as ovelhas, para os bons, para os justos. É uma palavra maravilhosa. Para aqueles que se entregaram a Cristo. E se entregar a Cristo significa abraçar o Evangelho, abraçar os valores do reino de Deus. Para aqueles que fizeram isso, foram a Jesus pela fé, essas pessoas vão ouvir isto. Eu espero ouvir esta palavra do meu Senhor Jesus Cristo. Venha, venha, Silvio, venha, Marilene, venha, Isadora, venha, Cleide, venha, pastor Rodrigo, venha. E ele os chama de abençoados pelo meu Pai, a maior de todas as bênçãos. Vocês que são os abençoados do meu Pai, venham, venham e recebam. Ou em outras palavras, tomem posse. Posse do quê? Do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. Nós temos uma herança celestial reservada para nós em Cristo Jesus. Vocês que são os justos. Observe aqui que nós não somos solicitados a apresentar o nosso caso, ou mesmo a dar uma chance. Jesus não nos dá uma chance de fazermos uma declaração, nos justificar: não, Senhor, você sabe como é que era a vida lá, era tudo muito complicado. Não, Jesus não dá palavra. Ele fala simplesmente: venham, venham. Ele não pede para a gente perguntar se a gente foi à igreja, se a gente assistiu o culto aqui a terça-feira. Ele não fala nada disso. Nós somos salvos pela fé naquilo que Deus, em Cristo, fez por nós, e não pelas nossas ações.
não pelas nossas obras. Mas observem outra coisa nesse texto. Os salvos devem demonstrar a sua fé pelo seu comportamento. Então, a salvação é pela graça. E a pessoa que é salva pela graça demonstra a autenticidade da salvação pelas suas ações, pelas suas obras. Em outras palavras, boas ações são o fruto da fé. E nós nunca devemos nos esquecer do que diz Tiago, no capítulo 2, 14 e 17, quando ele fala: amigos, vocês acham, eu estou usando aqui a mensagem, que é uma paráfrase, amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, Deus te abençoe, vou orar por você. Isso a gente fala muito, né? Seja abençoado. E depois vai embora sem lhe oferecer nada. Onde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem uma atitude coerente não tem o mínimo sentido? É isso que a palavra diz: ou a fé sem obras é morta. A marca definitiva de um crente autêntico não é o que ele crê, mas como ele responde aos necessitados. A gente não ouve isso com muita frequência, né? A grande mídia aí evangélica não está falando muito disso, não. Pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a marca definitiva de um crente autêntico não é o que ele crê, mas como ele responde aos necessitados. Hoje, muitos crentes vão à igreja para buscar a bênção. Mas a marca de um crente é o quanto ele é abençoador de outras pessoas. E nessa passagem que nós lemos, Jesus menciona 6 maneiras práticas que demonstram se somos ou não atenciosos e compassivos. Se nós estamos cuidando de quem precisa de nós. 6. Então, olha aí, são 6 coisas para você fazer antes de ir para o céu. Olha só, primeiro, eu estava com fome e vocês me deram comida. Hoje o jornal, ele fala do número de pessoas idosas que morrem por desnutrição. E velhinhos que morrem por serem mal alimentados. Quando a gente passa fome, quando a gente pega comida no lixo, estava com sede e me deram água. Um simples copo de água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Era estranha. De outro país, ou de um outro estado, de uma outra cidade. Eu era estrangeiro e vocês me receberam. Eu cheguei meio perdido na cidade e vocês me acolheram. Estava sem roupa e me vestiram. Com esse frio. Eu durmo em casa, no meu quarto, tudo fechadinho. Tem uma manta lá, dessa grossura, que é uma delícia. Dura depois você levantar no dia seguinte, porque tá tão gostoso lá embaixo. E você acha, às vezes uma pessoa que dorme na calçada, com um cobertorzinho assim, que velho, que alguém doou. Você ficaria naquele lugar? Você aguentaria? Pessoa sem roupa, sem blusa, sem cobertor. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu já fui algumas vezes na cadeia. Visitar, hein? Olha aí, gente. Faz umas línguas aí. Mas eu me lembro, uma vez eu fui visitar uma pessoa, era uma mulher, e quando você entra, naquele tempo era assim, você entrava, não podia sair, tinha que ficar lá até dar o tempo. Era 3 horas, 4 horas. E eu pude sentir, às vezes as pessoas tinham que ter, você tinha que ter um lugar marcado, não tinha onde sentar. Um negócio assim, difícil. Você já visitou alguém na cadeia? Já foi a algum presídio? Eu queria fazer algumas observações sobre esse texto, algumas coisas aqui. Note que não há nenhuma menção de nenhum pecado. Não se fala de pecado. O que vocês fizeram de errado? Vocês foram bons meninos? Não. Jesus não traz à tona nenhuma das coisas ruins que os crentes podem ter feito. Sabemos que somos pecadores. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu sei que
eu faço muita coisa errada, muita modo de dizer, né? Pensamentos, atitudes, ação, pecado por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer. Quer dizer, se Jesus pegar uma carteirinha e anotar todas as lambanças que eu faço, as palavras que eu não deveria ter dito, aquilo que eu deveria ter feito e não fiz, tudo, eu estaria lascado. Desculpe essa expressão aqui. Então, mas Jesus não vai, no julgamento, sei lá como é que vai ser esse julgamento, ele não vai falar isso, né? Ele apenas estará celebrando aquilo que eu fizer de bom. Né? Bendito, vem, opa, gente boa. Notem também que são atos simples. Oferecer uma comida, uma refeição, uma bebida, convidar alguém para entrar, dar roupa para alguém, cuidar dos doentes, visitar os presos. São coisas que são relativamente fáceis de fazer. Talvez aqui visitar um preso não seja tão fácil, mas é algo que pode ser feito. E essas 6 coisas não dependem de riqueza, de posição, de poder, de um treinamento especial, nada. Né? Quando as ovelhas tiveram a oportunidade de fazer boas ações, elas apenas fizeram esses atos comuns, atos de gentileza, sem grandes alardes, ou mesmo sem reconhecimento. Não há pompa, não há placas, não há prestígio, coisas simples, mas que são atos sacrificiais. Embora seja simples de fazer, muitos de nós passamos direto pelas necessidades das pessoas o tempo todo. O tempo todo tem gente necessitada ao nosso redor. E achamos que nós estamos tão ocupados, ou porque somos muito críticos, julgadores, preconceituosos, ou seja lá o que for. Vamos encarar. Por definição, você não pode servir sem sacrificar algo. Pode ser seu dinheiro, tempo, conforto, orgulho, ou uma outra coisa. Mas sempre haverá um custo quando você olhar para as pessoas e resolver cuidar dessas pessoas. É interessante também nessa passagem que as ovelhas ficarão surpresas. Embora pareça ser uma coisa tão simples, né? Dar um copo d'água para alguém, dividir meu lanche, dar uma blusa. Eu me mudei agora recentemente para uma casa nova e me desfiz de muita roupa. Olha, eu me desfiz, acho que, de 1/3 do meu guarda-roupa. E ainda meu guarda-roupa está lotado, né? E talvez lá guardado no meu guarda-roupa tenha alguma coisa que podia abençoar outra pessoa. Então, é algo para se fazer e para colocar em prática. Né? Mas notem que, ainda que a gente fique surpresa com a simplicidade, olha, Jesus está olhando para isso. Você pensa que Jesus só olha para o missionário que foi lá para a selva para evangelizar uma pessoa selvagem, sei lá? Não, ele olha para as pequenas coisas. Ele não apenas vê, mas também se lembra disso. Ele vai se lembrar disso. Na eternidade vai levar tudo isso à tona. Notem também que, sem saber, as ovelhas serviram a Cristo. Jesus disse lá no versículo 40, aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. A palavra humilde aqui é enfática. Literalmente significa, mesmo a esses menorzinhos, os últimos na fila. E se refere àquelas pessoas que foram esquecidas, os mais pobres, os mais desprezados. Jesus nos desafia lá em Mateus 18, versículo 10, não menosprezar os pequeninos. Sempre que eu ouço essa frase, imediatamente eu penso numa criança que dependem tanto, precisam tanto de uma proteção. Há muitas pessoas que precisam de proteção. Ou como diz Provérbios 3, de 1 a 8, fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Todos os desamparados. Há muita gente desamparada. Eu lembro daquele hino do nosso hinário para o culto cristão. Há tanta fome no meu país, há tanta gente que é infeliz. Atos de bondade feitos aos outros, na realidade, são feitos a Cristo. Foi Jesus quem falou isso. Um teólogo
vítima da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele disse: em Jesus, o serviço a Deus e o serviço ao menor dos irmãos eram a mesma coisa. Porque eu questiono muito essa questão de servir a Deus, servir a Jesus. Porque Deus é o onipotente. Deus não precisa de ser servido. Quem precisa ser servido sou eu. Eu preciso da minha esposa para passar minha roupa. Eu sou péssimo para passar roupa, para cozinhar. A minha esposa precisa de mim. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Então, como é que eu sirvo a Deus? É servindo as pessoas. Os irmãos entendem? Deus não precisa ficar lá sendo bajulado o tempo todo. As pessoas é que precisam do nosso cuidado. E uma coisa também que você precisa saber é o seguinte: aqui a passagem fala do bode das ovelhas. Essa figura de linguagem aí é muito comum na Bíblia, né? Os justos são as ovelhas e os ímpios são os bodes, né? Era muito comum naquele tempo, nos tempos de Jesus, as pessoas tinham criação de ovelhas e tinha bode juntos, então eles pastavam juntos. Então ficavam o dia todo juntos. Na hora de se recolherem, as ovelhas eram separadas do bode, porque os bodes eram meio briguentos, eles iriam atrapalhar o sono das ovelhas. O bode é diferente. Então, essa é a figura que Jesus está usando aqui. Então, as ovelhas vão ser separadas do bode. Não precisa encarar o bode aí como um bicho demoníaco, não. Aqui Jesus está dando essa figura para mostrar de como se separa. Era comum separar esses animais, né? E aí, Jesus agora fala para os bodes. Primeiro ele falou para a ovelha, falou para o bode. E os bodes não recebem elogio, né? Os bodes são afastados. E por quê? Qual que é a evidência da pecaminosidade desses bodes? É o egoísmo. Eles só olhavam para si, só olhavam para o seu umbigo, né? Eu estava com fome, vocês não me deram comida. Estava com sede, não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. A maneira como alguém vê os rejeitados, os oprimidos e os feridos revela se ela é salva ou não, se ela foi regenerada ou não, se ela nasceu de novo ou não. A evidência de nossa condição de ovelha ou condição de bode é mostrada pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Lá em 1 João 3,17, nós vemos: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para com essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? E aqui quando ele está falando de rico, ele não está pensando lá no Elon Musk, não. Sabe, você agora está na sua casa, está aí quentinho, você já jantou, está com agasalhadinho, reclamando do frio igual a Marilene, mas agasalhado, quentinho dentro de casa. Daqui a pouco eu vou para minha cama, vou pegar meu acolchoado. Me alimentei 3 vezes pelo menos hoje. Já tomei café pela manhã, almocei, jantei. Tenho roupa no meu guarda-roupa. Pude tomar um banho quentinho. Isso está bem, mas tem muita gente que não pode se dar a esse luxo. Tem gente que o armário agora está vazio. Está com aquela roupinha fina, porque não tem um agasalho suficiente. É verdade? Então, como é que você pode ser indiferente? E também uma coisa interessante é que, assim como as ovelhas, as cabras também vão ficar surpresas. Porque elas vão... peraí, quando foi que eu vi? Não vem com essa não, Jesus. Quando foi que eu te vi e não fiz nada? Né? Mas elas estarão surpresas. Por que será? Né? E eu estava aqui pensando, por que elas vão ficar tão surpresas? Porque eu desconfio. Elas, não, eu sou gente boa, cuido da minha vida. Eu ia na igreja, eu dava meu dízimo, eu não falo mal das pessoas, nunca matei ninguém, etc, etc, etc. Então, poxa, eu me acho muito bom. Então, eu sou uma pessoa que não mereço isso. Não é? Mas uma religião que leva a pessoa a olhar só para dentro de si, as pessoas dizem que a cabra pode até ser mais inteligente que um bode, que uma ovelha. Mas essas cabras aqui não eram muito inteligentes, não. Né? Senhor,
Quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou doente na prisão, e não te ajudamos? Elas não viram a Jesus. Não viram porque não queriam ver. Curiosamente, elas são julgadas por pecados de omissão, e não por pecados de comissão. Não pelo que fizeram, mas por aquilo que não fizeram. Cuidado com a omissão. Um escritor, um romancista irlandês, chamado George Bernard Shaw, ele disse o seguinte: o pior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente. O pior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente. Ou como uma outra pessoa disse: ninguém que já esteve no inferno poderá dizer a Deus: você me colocou aqui. Não foi Deus que me colocou aqui. Eu fui, pela minha omissão. E ninguém que está no céu poderá dizer: eu me coloquei aqui. Ninguém se coloca. Lembra, nós não estamos menosprezando em hipótese alguma a graça. E por esse texto, comparando aí com a sua vida, eu aqui comparando com a minha, você tem agido como um bode ou como ovelha? Se você já é um crente, é hora de não mais passar pelas necessidades que estão na sua frente. Não é para atravessar a rua, como levita, como sacerdote lá da história de Jesus, né? Deus, muitas vezes, de propósito, coloca pessoas em nosso caminho todos os dias. E a questão é essa: nós a vemos, estamos enxergando essas pessoas, e nós as serviremos. Então, que tal entre as 100 coisas para fazer antes do céu, você incluir fazer algo por alguém? Que tal você ousar cuidar de pessoas? Aliás, eu estava pensando que essa passagem de Jesus daria até para mudar o nome da série. 100 coisas que você precisa fazer, ou 100 coisas que você não deve, que você não fará e não vai deixar você ir para o céu. 100 coisas que vão tirá-lo do céu, a sua omissão. Quando vir alguém dentre os pequeninos, humildes, oprimidos, mentalmente dê a elas o nome de Jesus. Veja Jesus nessas pessoas. Dizem que foi o Francisco de Assis. Alguns contestam, mas tudo bem. A frase é boa. Pregue o evangelho em todos os momentos e, se necessário, use palavras. Percebem? É pregar com a vida, com as minhas ações. Que as pessoas possam... Há uma música que eu gostava muito, que a beleza de Cristo seja vista em mim, pelo aquilo que eu faço pelos outros. Antes de ir para o céu, encontre pessoas que tenham mais necessidade do que você. Pode ser um estranho, pode ser alguém diferente de você, outra religião, outra maneira de se vestir, outra identidade de gênero, seja o que for. Peça ao Senhor para trazer pessoas em seu caminho todos os dias, das quais você possa cuidar de maneira simples, mas sacrificiais. E observe ali Deus naquela situação. Quem é ignorado? Quem é considerado o menor? Quem caracterizamos como marginalizados? Quem são essas pessoas? Então, olha aqui, 100 coisas, eu vou dar mais 6, pois eu estava com fome de comer alguém. Prepare uma cesta para dar para uma família necessitada, para uma pessoa necessitada, ou visite um abrigo de acolhimento de crianças que estão tantos aí até mantidos pela prefeitura, mas que têm tantas necessidades. Ajude essas pessoas. Estava com sede e me deram água. Esses dias uma pessoa veio entregar uma mercadoria aqui em casa e depois ela me pediu um copo d'água. Ela me deu a garrafinha dela. Ela falou: você podia encher minha garrafinha? Né? E eu peguei a garrafa, estava quente. Né? Então eu fiz questão de dar uma água bem geladinha, bem gostosinha para ele. Isso é insignificante, né? Mas as pessoas têm sede de água H2O, mas também às vezes tem sede de um elogio, sede de uma orientação, sede de um sorriso. Às vezes as pessoas precisam de alguém que as ouça. Né? Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Sabe quando você... Imagine, infelizmente no Brasil esse problema ainda não é grave. Na Europa isso é terrível. Né? Pessoas que não são
estão querendo expulsar pessoas que vêm aí de países pobres, países com muita violência, querem abrigo, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, e muitas vezes são deportadas de lá. Há muito preconceito, nessa xenofobia, né? Quando você vê alguém mudou para o bairro, né? Está mudando, você chegou um caminhão de mudança, né? Vai se apresentar, vai fazer alguma coisa por ela. Estava sem roupa e me vestiram. Tão fácil perceber, né? Pela maneira como as pessoas se vestem. Nesse inverno, o abrigo para algumas pessoas. Existem entidades aí que ajudam essas pessoas. Leve para elas. Existe um doente. Na igreja, estamos sempre ouvindo falar disso, pessoas doentes. Vá a um hospital, fale com assistente social, fale com um responsável, se prontifique a visitar uma pessoa doente. E até pessoas que estão na cadeia. Né? Eu já exerci ministério com presidiários, mandava cartas, mandava bíblias, visitei. Uma vez eu visitei foi na casa de detenção em São Paulo, uma fila enorme para entrar, e tinha uma senhorinha na minha frente com 2 sacolas, era um jumbo, levando comida. Ela tinha 2 filhos presos ali. E todo domingo ela estava lá, levando o jumbo, levando a sacolinha para os seus filhos. Peça para que Deus abra a sua mente e dê criatividade. Isso aqui é inesgotável. É que nós temos 1000 coisas que nós podemos fazer para aquelas pessoas que estão necessitadas. Eu gosto muito daquela frase do John Wesley: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode fazer. Você ousará se importar até ir para o céu? Se importar com aquelas pessoas que estão ao seu redor? Então, deixa um desafio final. Sempre que tiver um impulso de fazer o bem, haja de acordo. Não espere. Deu vontade, faça. Não fique adiando. A parte do nosso problema é que simplesmente a gente não consegue escutar a dor das pessoas. Não estamos sintonizados como nós deveríamos sintonizar. Porque assim veríamos necessidades ao nosso redor e faríamos tudo o que pudéssemos para atendê-las. Talvez a gente precise trocar a pilha aí do nosso sintonizador. Porque pode acontecer de um dia a gente perguntar para Jesus: Senhor, quando foi que nós te vimos? E Jesus responderá: quando vocês não me viram? Quando? Estava aí o tempo todo. Vocês não me viram nas necessidades? Gente doente, gente presa, gente com frio, gente com fome. E eu termino com uma historinha que eu achei muito interessante. Uma pessoa entrou na igreja, uma igreja luxuosa, bancos estofados, cadeiras estofadas, poltronas, né? Tudo mármore, iluminação, uma igreja top em termos de edifício. E essa pessoa entrou ali suja, ali uma bermuda, uma camisa meio poída, entrou lá. E as pessoas nem cumprimentaram ela, né? Passaram longe, etc. Que horror, isso a gente vira igreja, aquele papo, né? E aí, no final do culto, um diácono procurou aquele senhor e falou: escuta, meu amigo, ore a Deus, fale com Jesus Cristo para ele lhe dizer como é que o senhor deve vir a uma igreja, que roupa o senhor deve usar. Tá bom. No domingo seguinte, ele voltou à igreja, com a mesma roupa, sujo, e ao final do culto foi o mesmo tratamento frio, indiferente. O mesmo diácono falou: mas eu não disse para o senhor, e quando para orar e falar com Jesus, para lhe dizer como é que você deveria se vestir para vir à igreja? E aquele homem falou: mas eu orei. Ah, você orou? E o que foi que Jesus lhe ensinou? O que ele lhe disse? Ele disse: olha, Jesus disse, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca estive naquela igreja. Boa, né? Eu gostei. Que Jesus não diga isso para você: olha, nunca estive com você. Você nunca me ajudou em nada.
Você nunca fez nada por mim. Bom, ouse cuidar. Que o Senhor Jesus nos abençoe, para que possamos ser relevantes na vida de outras pessoas. E possamos cuidar dos nossos semelhantes. Deus te abençoe e voltamos aqui na próxima semana.